E aí, boa tarde, tudo tranquilo contigo? Como é que você tá hoje? Meu nome é Richard e o nosso vídeo de hoje é sobre os tipos de tijolos mais usados na construção civil. A gente vai conversar um pouquinho sobre cada um desses tijolos, vamos falar aqui sobre a função estrutural ou não de cada um deles, vantagens e desvantagens, e tu vai ver que a gente vai construindo junto aqui uma tabelinha comparativa ao lado para você saber qual que é o melhor tijolo ou melhor, qual que é o mais adequado para a tua situação aí, certo? Bom, então vamos lá. Bom, então vamos começar com um dos tijolos mais antigos que a humanidade vem usando, que é o tijolo maciço de cerâmica. É aquele tijolinho que às vezes a gente encontra à vista nas casas. Ele é bem bonito, bem pesado e pode ter função estrutural. Esse tijolo é muito antigo porque ele pode ser feito de várias formas. Ele pode ser prensado, ele pode ser feito por máquinas extrusadas, a gente pode fazer ele do tamanho que quiser, dependendo da área de corte, enfim, é um tijolo muito bom. A grande desvantagem dele é justamente o peso. Por ele ser maciço, ele acaba ficando um pouco pesado e dependendo do tamanho da obra, isso acaba encarecendo um pouquinho a estrutura de fundação. A gente vai precisar de um solo um pouco mais estável para usar ele ou de uma fundação um pouco mais robusta para evitar que a casa acabe aí afundando no solo, certo? Esse tipo de tijolo dificilmente é usado em prédios para fazer vedação nas paredes porque ele acaba sendo muito pesado, o que dificultaria o crescimento aí do prédio, tá? Entretanto, em casas ele é uma excelente opção devido à sua função estrutural, ele pode dispensar algumas colunas. Então, dependendo do projeto, ele pode trazer aí uma certa economia, tá? Uma grande vantagem dele é a resistência ao transporte. É um tijolo que vai quebrar muito menos quando está sendo transportado. Isso pode também significar uma redução de custos, especialmente se o transporte do tijolo da loja de material de construção até a tua casa passa por um terreno muito esburacado, muito instável. Então, se a obra é muito longe de uma cidade, às vezes esse tipo de tijolo pode ser uma boa opção e até mesmo mais econômica. Mas é claro, sempre é bom você consultar um engenheiro ou uma engenheira civil para ter certeza se essa é a melhor opção para sua obra. Tem uma questão sobre o conforto térmico nesse tipo de tijolo, que ele acaba absorvendo muito calor do ambiente e em cidades muito quentes ele vai absorver o calor durante o dia e vai soltar o calor durante a noite. Então a tua casa vai ficar quente durante o dia e quente durante a noite. Então em regiões frias ele é muito bom. Em regiões quentes ele pode ter esse probleminha na função de isolamento térmico, certo? Bom, agora esse é o tijolo mais usado no Brasil, que é o tijolinho furado. Tem de 6 furos, 8 furos, depende muito da fabricação. Tem gente que conhece esse tijolo também como tijolo baiano. Ele tem excelentes vantagens na questão do peso. É um tijolo muito leve, é fácil de cortar, fácil de quebrar, fácil de instalar. Depois que a gente levanta a parede, é fácil de rasgar a parede para passar a tubulação depois, seja de água ou conduítes de energia elétrica ou fios para dados também. Enfim, é um tijolo muito prático. A questão é que por ele ser furado, ele acaba sendo mais fraquinho e não exerce nenhuma função estrutural, nem que a gente queira muito, tá? Então esse é um tijolo que só pode ser usado para vedação. Ele é muito usado em prédios, justamente por causa da sua leveza, e ele facilita muito a reforma, porque se a gente precisa quebrar uma parede com esses tijolos, a quantidade de entulho gerado vai ser bem menor comparado ao tijolo maciço. Além do que, ele é fácil de quebrar, tu pode quebrar até com um martelo. Isso pode ser uma vantagem ou uma desvantagem, dependendo do teu interesse, tá? Agora sim, um tijolo muito fácil de quebrar, ele pode ser muito bom na obra, mas ele pode ser péssimo no transporte, porque a gente vai perder muito tijolo que acaba se quebrando no caminhão e naquele joga, descarrega, carrega. Então a gente tem muita perda de material com esse tijolo na obra. Além do que, ele, como eu disse, não vai ter nenhuma função estrutural. Então, a perda de material pode ser muito grande. Lembra daquele exemplo que eu te falei ali? Se a tua casa, sendo construída, está muito longe da loja de material de construção, tu tem que levar isso em consideração? Pois é, um tijolinho de 6 furos ou 8 furos, ele pode gerar um seríssimo problema de perda quando a gente está fazendo um transporte muito longo. Ele geralmente é produzido por extrusão, é muito difícil fazer ele com formas porque acabaria ficando muito caro. Então é uma máquina bem interessante, se eu tiver a oportunidade de filmar uma dessas eu vou trazer aqui no canal para você conhecer. Mas o tijolinho de 6 furos, ele é muito barato e muito usado mesmo, especialmente por ele ser fácil aí de manipular, até mesmo para levar, tá? Porque a gente pode pegar ele com as mãos, consegue pegar uns 4 ou 6 tijolos colocando os dedos ali nos furos dos tijolos, certo? Então esse foi o tijolinho baiano ou tijolinho de 6 furos.
Bom, mas nem todo tijolo cerâmico é só para vedação. A gente tem alguns blocos cerâmicos estruturais, que ao invés dos furinhos deles estarem na horizontal do tijolo, eles estão na vertical, o que acaba mantendo a leveza do tijolo e ainda assim trazendo uma função estrutural. Então, em casas ou sobrados, ele pode ser usado estruturalmente mesmo. Diminui muito a quantidade de ferro necessária na obra, o que acaba gerando uma certa economia, e mesmo ele sendo um pouquinho mais caro, a gente acaba compensando aí na diminuição de cimento, concreto usado, tá? Então esse tijolo cerâmico furado estrutural, ele vai ter os seus furos na vertical. Ele também é muito fácil de quebrar para a gente passar conduítes e canos, mas pelos furinhos estarem na vertical, a gente consegue uma boa resistência à compressão. Então, às vezes, tu consegue economizar aí bastante na obra no que se trata na construção de colunas, certo? E assim como o tijolo baiano, que eu estava falando antes contigo, esse tijolo consegue manter também a função de isolamento térmico e acústico, porque aqueles furinhos com ar no meio acabam isolando muito bem o ambiente interno do externo. Além do que nesse tipo de tijolo a gente sempre vai colocar um reboco, e o reboco é mais uma camada de proteção que acaba sendo muito boa aí na questão de isolamento termoacústico de uma casa, tá? A questão desse tijolo é que ele é mais difícil de encontrar, ele pode ser um pouco mais caro, ele também pode quebrar muito no transporte e o assentamento dele é um pouco mais complicado. A gente vai precisar de uma mão de obra um pouquinho mais especializada, então não vai ser qualquer profissional que vai saber mexer com esse material, o que pode acabar encarecendo um pouquinho a obra dependendo da tua região. Então essa questão da mão de obra na construção civil ela é muito delicada, porque às vezes a gente pode ter um material muito bom e muito barato, mas não ter uma mão de obra específica na nossa região, que acaba deixando tudo mais caro, ou a gente vai precisar de um profissional mais qualificado. E quanto mais qualificado é o profissional, a gente sabe que mais cara vai ser a mão de obra dele, certo? Bom, agora vamos dar um tempinho aí de falar de cerâmica e vamos partir para os blocos de concreto, ou tijolos de concreto, o que não é o termo mais correto, mas muita gente conhece assim. Os blocos de concreto podem ser divididos em duas categorias. Nós temos os blocos estruturais, que geralmente só tem 2 furos e eles são mais pesados. Tem um vídeo bem curto aqui que eu falo sobre eles, eu vou deixar ele sugerido aqui para ti, tá? E nós temos os blocos de concreto de vedação, que geralmente eles têm 3 furos e acabam sendo mais fracos. As vantagens deles é que todos eles podem ser deixados aparentes na obra se tiver um acabamento bom aí na hora do assentamento. Eles permitem a passagem no encanamento, conduítes, assim como fios paradados também. Eles são mais difíceis de quebrar, o que acaba gerando uma certa economia em perda de material no transporte, e eles são mais pesados, então a gente vai ter que ter um cuidado aí na questão estrutural da casa, tá? Mesmo eles tendo ali um peso controlado por causa dos furos no meio, dependendo da densidade, dependendo aí da carga que a gente vai querer colocar em cima da estrutura, o preço dele pode variar. Então existem blocos estruturais extremamente resistentes e tem alguns blocos estruturais menos resistentes. E com esse tipo de tijolo a gente consegue levantar até prédio. Os blocos estruturais aí permitem que prédios sejam construídos dispensando colunas, dispensando algumas colunas, tá? Obviamente a gente vai precisar de algumas delas e elas podem ser feitas inclusive dentro dos furos desses tijolos, o que é uma grande vantagem deles. E eles permitem uma obra bem flexível também. Tu não vai conseguir quebrar ele na marreta, vai ficar ruim. Tu vai ter que cortar ele para fazer o assentamento. Então a gente vai precisar de um pouquinho de mais materiais, um pouquinho mais de estrutura no canteiro de obra para lidar com esse tipo de bloco. A grande vantagem é que existem fábricas pequenas, médias, grandes, então existem várias máquinas para produzir blocos. Algumas delas são pneumáticas, que são as mais baratas, que fazem blocos um pouco mais fracos, e existem as prensas hidráulicas também, que produzem blocos estruturais, pavers, enfim, vários artefatos de cimento. Se você precisar, inclusive, de uma indicação de um fornecedor desse tipo de máquina, tu pode me chamar aqui que eu conheço alguns, tá? Para te indicar. Mas, enfim, os blocos vêm ganhando cada vez mais espaço porque eles são muito resistentes e podem ser encontrados em vários lugares. E a facilidade de transporte e paletização deles é um dos grandes bônus desse tipo de material. Bom, agora aqui nós temos uma novidade, que não é tão novidade assim, já tem alguns anos,
que são os tijolos ecológicos. E eu queria te falar uma coisa, você sabia que eu estou estudando engenharia agora, mas eu sou biólogo há mais de 10 anos já. E eu tenho um canal bem grande sobre controle de pragas, eu queria te convidar a conhecer esse canal também. É bem grande mesmo, é o maior canal de controle de pragas do Brasil. E eu estou estudando engenharia civil agora para agregar mais conhecimento e mais serviços para os meus clientes. Então, se você tiver um tempinho e quiser conhecer aquele meu outro canal, eu vou deixar sugerido aqui embaixo, tá? Mas falando de bloco ecológico, eu lembrei disso justamente por ele ser ecológico. Eles são chamados dessa forma porque eles dispensam vários materiais na construção. Eles são encaixados como se fosse um Lego e geralmente eles são aí de 2 furos. E a gente vai encaixando um no outro, o que permite com que a gente economize muito cimento na construção. A gente vai precisar de pouco cimento entre os tijolos. E existem até alguns materiais selantes e colantes que a gente pode usar para melhorar o desempenho das paredes que são erguidas com esses blocos. Eles podem ter tanta função estrutural quanto função de vedação, mas geralmente por questões de economia, eles são usados aí, né, com função estrutural também. E a gente vai fazer pequenas colunas ao longo da parede dentro dos furos desses tijolos. E essas colunas são guiadas com ferro, obviamente, e elas podem ser usadas para encaixar os tijolos. Aqui tem um porém, esse tijolo tem que ter uma qualidade muito alta para você não ter o problema da parede ficar torta. Se for um tijolo ecológico feito em uma prensa ruim ou que tem uma baixa qualidade, eles podem ter formatos diferentes um pouquinho um do outro e isso acaba deixando a tua parede torta. Então você vai ter que se certificar que o tijolo ecológico tem uma boa qualidade antes de comprar ele e colocar na tua obra. Eles são extremamente resistentes ao transporte e eles também são muito fáceis de instalar. Tu não vai precisar de ninguém muito especializado. Até mesmo amadores fazem casas com tijolo ecológico justamente por ele ser muito fácil de assentar e dispensar o uso de cimento em alguns casos. Então, até um amador mesmo pode fazer e a obra fica super segura com eles. Agora, essa função estrutural dele vai depender muito da qualidade do tijolo, então você vai ter que comprar um tijolo ecológico que realmente tenha função estrutural, certo? E como nem tudo são vantagens, eles são difíceis de encontrar. Tem cidades em que a gente não tem esse material e tem algumas cidades em que a gente só vai ter a opção de vedação deles, então pode ser que seja difícil de achar esse tijolo aí na tua região. Outra grande desvantagem é que a sua casa não vai poder ter muitas curvas, vai ter que ser uma casa um pouquinho mais quadrada e o tijolo vai ter que ser muito bom e eles têm algumas diferenças de cores, então se você vai querer pintar a parede depois, talvez isso vá interferir. Mas geralmente quem faz casa com tijolo ecológico não pinta ela. Eu inclusive vou atender um cliente nessas próximas semanas e ele me autorizou a filmagem. Eu vou fazer um vídeo só sobre esse tijolo ecológico e vou te mostrar aqui na prática quais são as vantagens e desvantagens dele, tá? Então é isso aí. O tijolo ecológico é uma opção que vem crescendo cada vez mais aqui no Brasil, só que ainda nós temos poucos fabricantes. E eles são feitos em prensas também, inclusive em prensas manuais, tá? Então tem gente que fabrica o próprio tijolo ecológico no canteiro de obra, o que pode ser uma opção bem legal se a tua obra está muito longe de qualquer fornecedor. Mas mesmo assim, se a tua casa sendo construída está longe de um fornecedor, saiba que você vai poder transportar esse tijolo ecológico com bastante segurança, porque ele quebra muito pouco. E ele traz aí grandes vantagens de isolamento termoacústico e ele também tem lá os seus furos que servem para você passar o encanamento, os conduítes, enfim, tudo que você vai precisar. Ele acaba juntando o melhor dos dois mundos. Ele junta as vantagens dos blocos estruturais de concreto e ele também junta as vantagens da cerâmica numa parede, que é toda essa questão aí do conforto, certo? Então o tijolo ecológico vem sendo uma opção cada vez mais procurada pelas pessoas. Ele pode ser caro, tá? Dependendo de onde você tá. Mas é isso aí, a decisão é toda tua e como tu sabe, cada obra é uma obra, dependendo aí de quais são os seus objetivos, tudo vai mudar. Sempre consulte um profissional de engenharia civil antes de tomar cada decisão. Bom, vamos falar agora do tijolo de vidro. Esse tijolo é uma moda bem grande no Brasil, às vezes ele entra na moda da arquitetura, às vezes sai. Ele tem aí um apelo estético muito grande, especialmente em ambientes bem amplos, mas eu queria saber agora se você já está inscrito ou inscrita aqui no canal. Eu te peço essa gentileza para ir interagir com esse conteúdo, porque esse canal ele é bem novinho, eu estou muito ansioso para que ele cresça e estou adorando a tua companhia aqui comigo. Muito obrigado por participar aqui desse novo projeto e se você puder fazer a gentileza de se inscrever aqui no canal, eu ficaria muito grato, tá? Se quiser ativar as notificações também, conhecer os outros vídeos, todos nós aí vamos ficar muito felizes.
meses e eu vou sempre trazer novidades aqui para você, algumas teóricas, algumas práticas, enfim. Se inscreve aqui no canal, por favor. Beleza? Bom, muito obrigado. Agora vamos falar aí do tijolinho de vidro. O tijolo de vidro, ele é pesado, ele é caro e ele não tem função estrutural. Então ele sempre é usado para fins estéticos. Você não vai poder erguer uma parede inteira com ele, porque senão vai entrar muita luz naquele cômodo e pode ser incomodativo. Ele é muito usado em projetos arquitetônicos em que a gente quer a entrada da luz. Ele é usado em paredes divisórias. É muito usado também em banheiros para fazer o box. Fica bem bonito, bem elegante. E ele exige uma mão de obra muito boa para fazer a instalação. Primeiro, para que a pessoa não quebre esses tijolos aí na hora de instalar. Ele é até um pouquinho resistente, mas nem tanto. E sabe como é? Vidro é vidro e sempre é perigoso. Então, tu vai precisar de uma mão de obra especializada e de um acabamento muito fino, porque não dá para ficar babando argamassa aí na hora de assentar eles, porque senão vai estragar o tijolo, tá? Ele entra e sai da moda. Quanto maior é o ambiente, mais fácil da gente aplicar esses tijolos aí, certo? Atualmente ele está super em alta, está combinando muito aí com plantas verdes, áreas mais abertas, divisórias mais amplas. Então, no momento, ele está sendo cada vez mais usado e é até por isso que eu acabei ele incluindo nesse vídeo, porque estava listado como os tijolos mais vendidos no Brasil. E sobre o tijolo de vidro, uma coisa que todo engenheiro ou engenheira leva em consideração é que o modelo dele vai mudando com o tempo. Então, na hora de fazer a obra, você vai ter que comprar alguns para deixar de reserva, estocados, guardados ali, para caso um quebre você tenha qual substituir. Porque ao longo do tempo, os fabricantes vão mudando um pouquinho o formato deles. Então, pode ser que daqui a 10 anos você não encontre mais o tijolo de vidro que você colocou na sua casa. Então, se um quebrar, você vai ter que substituir toda a parede. Mas lembrando que ele não vai quebrar tão fácil, especialmente uma parede de vedação, só se alguém realmente der uma martelada no tijolo, tá? Então essa é uma coisa que você tem que levar em consideração. Se você quer manter o padrão, sempre compre alguns reserva também. Isso acontece muito com telhado. Eu trabalho bastante em telhado e eu vejo que muitos clientes não conseguem encontrar o mesmo tipo de telha quando a casa já completa uns 10 ou 15 anos da sua construção. Então muito cuidado com isso, tá? O tijolo de vidro é uma excelente opção decorativa, mas ele vai agregar em um certo custo, porque tudo que é bem decorativo acaba ficando mais caro, né? Sabe que a arquitetura e a economia dificilmente andam juntas aí, né? Porque as coisas que estão na moda sempre acabam ficando mais caras e a moda entra e sai, então é isso aí, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo, que ele tenha agregado conhecimento para você. Não se esqueça de visitar os vídeos que eu estou sugerindo aqui do lado. Fica com Deus, obrigado pela tua companhia. A gente se vê na semana que vem, tá? Tchau, um abraço!